Fala, Gabi, fala, Rubinho, tudo bem? Tudo bem? Gabi, Rubinho, como eu vinha falando para vocês, essa série nasceu da minha própria necessidade, curiosidade de aprender com profissionais como vocês, que estão vivendo os desafios e conquistas desse mercado que de fato transforma as pessoas. Então, quando a gente começou a montar esse mosaico de conversas de profissionais que estão em diferentes lugares, diferentes momentos da profissão, a voz de vocês é essencial. Então, indo direto ao ponto, quero pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouco do que motivou vocês a entrarem na área de educação física. Vamos lá, vou começar. Eu sou Rubinho Oliveira, tenho 48 anos. O que me motivou a entrar para a educação física foi meu histórico de atleta. Eu comecei a jogar futebol com 8 anos de idade e logo após eu ingressei no Exército e também trabalhei na parte de educação física, de esporte, né? Então a educação física sempre esteve muito presente em minha vida. Então, logo assim que eu saí do Exército, eu resolvi fazer a faculdade de Educação Física e junto seguiram a minha carreira como atleta. E eu sempre tive essa vontade de entender muito sobre movimento, atividade física e ajudar as pessoas a ter a se movimentar melhor, ter uma qualidade de vida. Então, a minha motivação maior foi isso, justamente isso. Já que desde sempre, eu sempre vivenciei educação física, atividade física, eu quis também aprender um pouco mais sobre isso. Rubinho, pegando alguns pontos do que vocês trouxeram no começo, a Gabi trouxe aqui, qual você acha que é a maior barreira de um personal trainer hoje? Pela tua experiência, pelo que você observa aí no teu negócio, nos cursos, qual você acha que é o maior desafio de um personal trainer para que ele aumente o valor de hora-aula, aumente o número de clientes na carteira e seja mais reconhecido? Luciano, eu acho que o maior desafio é como ele vai passar para o cliente o conhecimento que ele adquiriu. Como ele vai mostrar para o cliente que realmente vale a pena ele te contratar como personal, contratar um personal trainer. A gente tem muita essa dificuldade hoje em dia. Ao mesmo tempo que tem a facilidade das redes sociais, a gente tem dificuldade para mostrar. Porque hoje em dia, que eu digo hoje, 2025, o cliente não é tão importante que o profissional tenha um conhecimento como era 10 anos atrás. Assim como o Sandro pontuou no raio-x que você fez com ele começou a ter mais clientes, prospectar mais com os vídeos que ele fazia, de brincadeira, vídeos mais de animação, né? E deixou um pouco a parte técnica. Então, realmente, eu acho que essa é uma dificuldade que os personagens têm, né? Hoje em dia. Isso a gente vê durante curso, com perguntas, as pessoas perguntando qual a melhor forma de prospectar o cliente, já que ela tem um currículo bom, pessoas que já estão com a idade acima dos 40, profissionais que já estão acima dos 40 anos, que têm 2, 3 pós-graduações, não conseguem prospectar mais clientes. Então fica difícil, realmente, eu acho que a dificuldade maior é essa, mostrar para o cliente quem é você, quem é você. Eu sou uma Ferrari, mas como eu vou mostrar que eu sou uma Ferrari? Exemplo da Ferrari, né? Como é que eu vou mostrar para ele que eu tenho esse conhecimento, que eu posso ajudar ele a alcançar os seus resultados? Eu acho que essa é uma dificuldade hoje em dia, que eu vejo mais, né? E, Rubinho, qual do lado do cliente eu entendi, mas aí olhando em relação ao teu trabalho, quais foram ou quais são as maiores diferenças entre o que você faz hoje e o que você fazia lá com os seus primeiros alunos como personal? Certamente, com certeza, acho que são as redes sociais. Porque antigamente a gente passava o treino, dava o treino, né? E era muito papel, muita coisa de você passar ali no treino no papel, depois você encontrava o cliente depois. Hoje em dia tem rede social, você tem que acabar o treino, postar foto com o aluno, eu vou postar foto com você, falando que tá pago, que veio treinar. Então a diferença maior é essa. A gente realmente, antigamente, sentava para conversar com o aluno e ele não tinha muito tempo ocioso de distração com tudo isso, né? Ele era mais focado pro treino. E até para as condições de você ter um personal era um pouco mais difícil também. Então, a diferença que eu vejo hoje em dia é justamente isso. Que muita gente vai treinar, vem treinar, não no caso aqui do estúdio, até porque a gente tem umas regras aqui, para mostrar que treinou. Não porque realmente está vindo fazer o treino, está se exercitando. Ele vai lá, tira uma foto e vai embora. Treina aí.
A gente vê muito isso. Isso atrapalha muito, muito. Eu acho que isso é o maior desafio. É o que eu vi antes, como eu era antes, né? Já que eu estou com 49 anos e tenho esse tempo de educação física e personal, e hoje está 2025. Eu acho que ele está muito mais preocupado em mostrar do que realmente treinar. E do treino em si, o que você fazia com os alunos? Quais foram, vamos descendo, as principais mudanças? Para mim, uma mudança é justamente, falando um pouco do Core 360, é realmente a gente aprender nesse período todo que não é só máquina, que o aluno realmente ele pode trabalhar, a pandemia mostrou muito isso, pode treinar, se exercitar sem tantos aparelhos. E antigamente era muito fechado, a gente achava que só o supino, só o leg press, só o voador, só aquilo ali ia realmente resolver a vida do cliente, do aluno. E não, hoje em dia a gente viu com todas as evoluções, justamente com o Core, justamente com outras plataformas de treino, outros profissionais que começaram a explicar e mostrar que realmente dá para trabalhar sem muito aparelho, sem muito material, e você pode fazer um treino bem eficiente também, sem só os isolandos, né? Sem o treino convencional. E Rubinho, olhando os alunos de hoje, se você pudesse mapear os 3 ou 4 principais objetivos que eles têm, quais seriam? Quando alguém te procura, quais são os objetivos mais comuns entre seus clientes? Bom, já que a gente atende aqui no estúdio, né, o estúdio é totalmente personalizado, mas 90% das pessoas que vêm para cá querem emagrecer, perder peso. É o primeiro ponto. E a gente sempre senta e tem uma conversa muito franca com ele, explicando justamente que tem que ser uma troca, 50-50. Que não é só o profissional, não é só ele pagar o treino, pagar o estúdio, pagar ali a hora que ele está fazendo, que realmente tem que ter esse compromisso, se comprometer com isso. Mas 90% é emagrecer, perder peso. Emagrecer. A barriga está incomodando. A barriga está incomodando. É engraçado que São Paulo e Rio tem uma diferença grande, apesar de ser um estado bem próximo, mas tem uma diferença muito grande. Até pelo período que eu fiquei por muito tempo e hoje vivo no Rio, mas fico em São Paulo e Rio, mas os objetivos eles se dividem muito, né? E Rubinho, a partir desse objetivo, no último ano, você conseguiu aferir junto do teu público, das pessoas que já treinaram contigo, que o uso dessas canetas de emagrecimento, tipo Ozempic, Mounjaro, etc., teve uma adoção maior ou ainda é uma coisa que você não percebeu? Alguém deixando de treinar ou fazendo com que o processo de emagrecimento seja através desse medicamento e não do treino? É alguma coisa que você consegue observar que já está presente na vida dos clientes ou ainda não? Já, bastante, aqui no Rio, bastante. Aqui no Rio já virou com uma febre, né? Então o que ele pensa? Ele pensa que ele vai fazer o que ele quiser da vida, vai cair no mundo, vai comer, beber à vontade, mas ele sabe que ele tem condição financeira de adquirir aquela caneta e se apertar muito no calo dele, ele vai usar a caneta. Mas ele não pensa no condicionamento físico, em se movimentar melhor, em fazer uma atividade física, no condicionamento cardiorrespiratório dele, não pensa. Então aqui no Rio, o que a gente consegue perceber muito, que eu falo muito, eles são muito focados na estética, muito focados. Então, tanto faz como tanto fez se vai gastar os R$ 1.200 com a caneta, mas vai gastar 2.000 comendo, bebendo, saindo no final de semana. Então, a gente começou a fazer um processo de conscientização disso, realmente explicando que a caneta é o último estágio que você vai fazer uso, mas justamente aliado com a atividade física. Não pode ser uma coisa, um vício, que você vai lá, ganhei mais 5 quilos, aplica a caneta, e perco 5 e volto tudo de novo e vira o ciclo, né? Até financeiramente é muito ruim para ele, né? Então a gente procura sempre estar dando essa orientação. Agora, Rubinho, saindo um pouco da sala de treino, cara, eu sei que você é um cara super empreendedor, você nunca teve medo, sabe, de correr atrás, colocar suas ideias para funcionar, enfim, testar, errar, acertar. Então, você que hoje tem um estúdio, tem negócio próprio, que é o sonho, cara, de 99,9% dos professores. Qual o conselho você daria para alguém que está pensando em ter um negócio próprio? Cara, eu vou falar um conselho que você me deu. Você me deu. Esse conselho ficou muito na minha cabeça. Você montou um negócio, fique no seu negócio. Mesmo que você abdique de dar aula fora, eu perdi muito.
muitos alunos fora, porque eu realmente me dediquei de corpo e alma. A gente está fazendo 2 anos essa semana, amanhã a gente vai fazer uma festa aqui bem legal, e para mim é uma satisfação muito grande, cara, muito grande, a felicidade é muito grande. Muito grande. E realmente eu poder estar com pessoas que eu queria que queria que trabalhasse comigo, formar profissionais para trabalhar comigo e, e realmente alunos que querem treinar com a gente. Não só pelo treino, mas por tudo que a gente faz aqui no CT, tudo que a gente orienta, o nosso dia a dia aqui. Então a dica que eu dou é essa, assim, faça com amor, se arrisque, mas se arrisque com prudência e como você me falou, fique no seu negócio. E esse foi uma frase que você falou comigo assim, simples, mas entrou na minha cabeça. Eu falei, realmente, quando eu comecei a fazer isso, mudou. A chave mudou. Hoje em dia, eu não falo para você 2 anos que é o mar azul, né? Mas a gente nunca ficou no vermelho. Como a gente empata, a gente ganha por pouco. Mas eu tenho fé com trabalho, com dedicação e sempre acreditando na metodologia que a gente aplica, que a gente segue, que realmente vai dar resultado. E eu vejo vários alunos, várias pessoas que já entraram, saíram por algum motivo de você mudar e voltam, e pessoas que estão com a gente 2 anos aqui. É uma satisfação que eu tenho hoje em dia. Minha vida toda é essa. Essa é a dica que eu dou. Que bacana, Rubinho. E está sendo bem interessante, cara. Fico muito feliz em acompanhar a jornada, a trajetória de vocês, que já é uma trajetória de sucesso. E, Rubinho, minha última pergunta para você para você, com a experiência que você tem hoje, com tudo que você já passou, se você pudesse dar alguma dica, algum insight, algum conselho para aquele profissional que está há muito tempo na área, já não está tão motivado, já olha para a carteira de clientes dele e ele não está conseguindo mais reter os alunos, ele não consegue aumentar o valor de aula, ele não tem um negócio próprio. Que dica você daria para esse profissional, cara, que está nesse momento que sabe, muito desafiador da profissão? Luciano, isso aconteceu comigo, cara. Eu acho que o primeiro ponto que eu converso com muitos profissionais de educação física, alguns escutam, outros não, é você sair dali. Não da zona de conforto, porque a zona de conforto é muito individual, né? Tem muita gente que nunca entra na zona de conforto, mas você começar a respirar outros ares, começar a ver outras coisas. Porque se a gente colocar na cabeça que a gente não precisa estudar para melhorar, vai sempre dar um problema. E treino, todos os treinos, se você colocar numa caixa, geralmente é muito parecido. Você tem que realmente investir em pessoas, em relacionamento com pessoas, estudar mais sobre gente, entender mais sobre gente. Eu acho que o ponto principal, acho que a chave de muita coisa para mim mudou em relação a isso. Muitas das vezes não é o que eu quero, é que realmente é que tem que ser, não é aquilo que eu penso, que o Rubinho só pensa naquilo ali. Eu tenho que mudar a chave, eu tenho que colocar a minha cabeça para funcionar, que não é só treino, é relacionamento também. Então, se você não consegue se relacionar bem, você não consegue prospectar um cliente também. Como eu falei lá atrás, você pode ter um currículo muito grande, um monte de pós-graduação, MBA, doutorado, mas se você não sabe realmente entender de gente, fica muito difícil. Eu acho que a dica maior que eu dou é essa. E tem vários cursos hoje em dia, várias coisas. Eu fui fazer filosofia para entender muita coisa relacionada. E me ajudou muito. E estou pensando em fazer outras coisas aqui para frente. Já matriculei uma outra pós agora. Aí em São Paulo, vou sair aqui do Rio e vou para São Paulo de novo, aquele processo todo. Mas eu não quero parar de estudar e de me especializar. Eu acho que o ponto principal, que a dica que eu dou para todo mundo é isso. Não, cara. Tá ruim, parado. Se você não fizer nada, vai ficar ruim e pior ainda. Então, vamos se movimentar, vamos começar a achar soluções, saídas. Rubinho, muito bacana, cara. Tinha certeza que aprendi muito contigo nessa conversa. Eu tenho certeza que quem nos escutar, nos assistir aqui, também vai compartilhar a mesma percepção que eu tenho. Sabe o quanto eu sou fã do seu trabalho, das coisas que você conquistou ao longo do tempo, o trabalho que a gente tem juntos. Espero que a gente possa falar mais em breve. Valeu, Rubinho. Valeu, Luciano. Valeu. Obrigadão, pessoal. Forte abraço.